Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dáurea e hoje a gente vai falar de um conceito muito importante e talvez mal compreendido, que é o de alienação. Inclusive, eu já falei um pouquinho desse conceito no vídeo sobre o tema alimentação como ato político. Se ainda não viu, clica lá, clica aqui e vai ver que tá bem legal. Eu também falei um pouquinho de alienação no vídeo sobre uberização do trabalho, mas era sempre um pouquinho, e nesse vídeo a gente vai explicar direitinho o conceito. E antes de começar, já sabe, né? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, inscrita, e se der, compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas, seus amigos. E claro, vem ver como ficou. Hoje, antes de eu começar, eu preciso, de certa forma, responder alguns comentários. Tem muitas pessoas pedindo pra gente colocar aqui no canal mais repertório como músicas ou algum livro específico para usar como citação em uma redação. E, gente, claro, isso pode ser bem útil e importante em uma prova como a do Enem. A gente, inclusive, tem vários vídeos aqui no canal fazendo exatamente isso. Mas, e isso é o que eu penso, o Enem, gente, se tornar uma prova tão grande, ele acabou impedindo que os corretores pudessem fazer uma avaliação mais complexa da prova ou das redações. Em função do tamanho do trabalho, quer corrigir algo como 5 milhões de redações. Você tem noção? 5 milhões, quantas caixas não caberia nessa sala que eu tô aqui, tá bom? Eles acabaram, em função desse tamanho, criando uma forma de corrigir que tem um impacto muito grande na forma das pessoas escreverem as redações. Ou, em outras palavras, a redação do Enem começou a ter uma fórmula, um modelo. Por um lado, pra gente que dá aula, nossa, facilitou demais a vida. A gente vem aqui e dá um passo a passo, uma regrinha, e vocês aí do outro lado vão seguir essas regrinhas e vão se dar muito bem. Inclusive, aqui no Palavrizar, a gente tem uma promoção. Se você fizer o nosso curso certinho, corrigindo todas as redações, a gente garante, garante que você vai tirar 900 ou mais na prova do Enem. É isso aí, garante que é 900. E se você não tirar, mas até agora, gente, isso nunca aconteceu, tá bom? Você faz o curso de novo, de graça, até atingir a nota 900 no mínimo. Então, se você tá pensando no Enem, faz esse nosso curso, o link, inclusive, tá aqui embaixo. E se você fizer o curso certinho, você vai ter o seu 900 garantido. Mas quando chega numa FUVEST, muda tudo, gente, muda muito. A FUVEST é uma prova relativamente pequena se comparado ao Enem. Só para você ter uma ideia, os corretores do Enem tem coisa de 7 mil corretores, tá? Eles encheriam o estádio de futebol aqui de São Carlos. Não é tão grande, mas 7 mil pessoas. Só para comparar, na FUVEST vão ser cerca de 50 corretores. Eles caberiam, gente, numa sala de aula, tá? Além disso, como o número é pequeno, praticamente todos os corretores são professores da própria USP. Ou, algumas vezes, pessoas que estão fazendo lá o mestrado, o doutorado, sempre na USP. E eu acho que já deu para ver que a correção desse jeito pode ficar um pouquinho mais complexa ou mais profunda, porque aí vai dar para avaliar a redação como um todo. Ou, dizendo de outra forma, num vestibular como a FUVEST, encher a redação de citações, gente, pode não levar a nada. Ué? Na FUVEST, o mais importante é você fazer uma boa análise do tema com profundidade. Então, lá na FUVEST, mais do que você citar alguém, citar algum conceito, é você, de fato, ter um repertório que aprofunde a sua visão de mundo, que aprofunde a sua análise. Aquela citação só para fazer graça, gente, não vai ter muito valor. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. E é por isso que aqui no canal eu gosto mais de trazer conceitos ou, se você preferir, formas de você ver os problemas com mais profundidade. Claro, gente, tem também as citações, as analogias, livros, série e tudo mais, mas eu gosto mesmo de conceito, tá bom? E como eu mando nessa birosca, hoje vai ter conceito. Gente, mentira, tá? Eu não mando nada aqui. Quem manda são vocês. Se vocês escreverem aqui embaixo, hashtag quero mais citações, eu faço um vídeo só de citações, beleza? Mas eu vou continuar com as postagens de conceito, porque eu quero mesmo que você aprofunde a análise, porque esse é o caminho, esse é o bicho, tá bom? Acho que falei demais, mas é que tava meio engasgado, então tinha que soltar. E vamos lá, vamos começar. Para entender o conceito de alienação, eu quero
antes de mais nada, que você acompanhe um raciocínio que a gente já fez em outros temas, que é entender mesmo que essa palavra alienação, ela pode ter mais de um significado na nossa sociedade, ou até mesmo, isso é legal de você guardar, que há uma disputa em torno do significado da palavra, muitas pessoas querendo elas definirem como essa palavra deve ser entendida, compreendida e usada. Bom, vamos lá. No senso comum, a gente sabe que alienação, ou se você preferir, uma pessoa alienada vai ser aquela pessoa meio desconectada do mundo, sabe? Aquela pessoa meio avoada, que não sabe o que acontece ao seu redor. Você tem um amigo assim? É você assim? Não, no nosso canal nunca é, tá bom? No entanto, gente, esse conceito, né, ele tem uma definição filosófica um pouco mais complexa. E uma das primeiras pessoas que pensou sobre isso foi esse senhor aqui, ó, o Feuerbach, que tem essa carona de hipster, não tem não? Ele tem uma importância muito grande nos estudos antropológicos. Foi ele que observou, primeiramente, em várias sociedades, que acontecia um fenômeno muito interessante. Segundo ele, e se você for ficar bravo, gente, com o que eu vou falar, fica bravo com ele, não comigo. A ideia é dele, tá? Eu só tô reproduzindo as ideias do Feuerbach. Segundo ele, as sociedades criavam os seus deuses, mas depois de um tempo elas não conseguiam mais ver isso e passavam a crer que aqueles deuses existiam por si sós e até mais que isso, que a própria humanidade havia sido criada por esses deuses. Para isso não ficar muito abstrato, pensa por exemplo nos gregos antigos. Eles tinham vários deuses e deusas, como Apolo, Atenas, Zeus, mais um monte, tá? Você aí, pessoa do século 21, ao olhar para isso, provavelmente vai acreditar que os gregos antigos criaram aqueles deuses todos. Mas pensa, se você fosse um grego antigo, você provavelmente ia acreditar que aqueles deuses, de certa forma, é que haviam criado o mundo, ou criado as pessoas. A gente, na verdade, a Baju, ela vai tentar desenhar isso aqui, tá? A ideia do Feuerbach é que os homens, olha o desenho, em sociedade, eles criam os deuses, mas com o tempo eles acham que esses deuses não estão na sociedade, eles existem independente dela. E aí que entra a palavra alienação. Alienação vem do radical alien, a mesma, gente, de alienígena, e por isso muita gente inclusive acha que eram os deuses astronautas, eram os deuses alienígenas. E alien significa o outro, de fora. Houve então, de novo, gente, segundo Feuerbach, tá? Tudo isso é segundo ele. Houve então um processo de alienação, que é esse processo de não perceber que algo foi construído pela sociedade e passar a achar que esse algo existe por si mesmo, que esse algo existe independentemente da sociedade. O Karl Marx, percebeu esse mesmo processo em outros campos, principalmente na economia. O que ele afirma é que a sociedade como um todo é que produz as mercadorias, as coisas todas que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade não consegue se ver como produtora dessas coisas. Por exemplo, seja sincera comigo. Quando você vai no supermercado fazer compra, você chega lá e vê uma caixa de sabão em pó. Você pensa em como ela foi produzida, como ela chegou ali, quanto de trabalho está envolvido na produção daquela caixinha. Na real, gente, o que você faz é olhar o preço, achar que o preço é aquele porque sim, e aí você compra ou não. Mas não tem uma compreensão real de como os produtos foram feitos. E isso não acontece apenas na ponta de quem vai comprar. Quem produz as coisas também não se vê como dono delas. O trabalhador de um frigorífico que passa o dia inteiro lá desossando um frango, será que ele se vê como responsável pela existência do frango lá na gôndola do supermercado? Segundo Marx, se os trabalhadores vissem isso, entendessem esse processo, eles não aceitariam ganhar o que ganham. Ou, se você quiser, eu vou desenhar de novo. Segundo Marx, as mercadorias são produzidas pela sociedade, mas são vistas como se existissem por si só, como se a mercadoria que está na prateleira simplesmente aparecesse lá. E esse conceito tem tudo a ver com consumo alienado. E para entender isso melhor ainda, vou te contar uma experiência feita alguns anos atrás. E vou deixar aqui o link do vídeo na descrição. Foi mais ou menos assim. Eles colocaram em uma praça de Berlim bem movimentada uma máquina dessas de venda
venda automática vendendo camiseta, como essa minha aqui, tá? Por 2 euros. As pessoas iam lá, colocavam uma moeda, escolhiam o tamanho da camiseta, mas antes de receberem, aparecia um vídeo contando como aquela camiseta foi feita. Bom, para ela custar 2 euros, gente, ela foi feita por trabalho extremamente explorado, muito parecido com trabalho escravo. A maioria das pessoas, quando via como foi feita a camiseta de 2 euros, recusavam a compra e doavam esses 2 euros para uma organização que combate esse tipo de exploração. Vale a pena ver o vídeo. Bom, isso tudo tem a ver com alienação. A gente olha uma camiseta à venda e não pensa nos trabalhos envolvidos na sua produção, na forma como esses trabalhos são feitos. E quase nunca a gente olha como esses produtos vão impactar a natureza, desde a sua produção até o seu descarte. A gente olha a mercadoria de maneira alienada. Dá para ver isso em muitos outros campos, como por exemplo na política. Muitas vezes as pessoas olham o Estado, se você preferir o governo, como se ele existisse por si só, não vem como uma criação social. Tem até uma passagem famosa do Vidas Secas em que o personagem central, o Fabiano, olha para o soldado amarelo e diz que governo é governo. Dá para ver isso também, gente, na própria existência de ideias ou de padrões como o modelo de família ou a forma de organização econômica da sociedade. São criações humanas, criações sociais, mas inúmeras vezes vistas como se existissem por si sós, como se fossem algo externo a nós, como se fossem aliens. Claro, você sempre me pergunta como é que a gente pode colocar isso em uma redação. Gente, tem muitos temas para se falar disso. Eu vou colocar aqui alguns trechos e deixar que você me sugira outro aqui nos comentários, tá bom? Um primeiro poderia ser assim, lê comigo, ó. A alienação, segundo Marx, é um processo em que criações sociais são vistas como se existissem por si sós, independentemente do fazer social. E é esse alinhamento da realidade que impede muitos brasileiros de perceber que o modelo de família patriarcal não passa de uma construção social inadequada para os tempos atuais e, portanto, passível de transformação. Gostou? Um outro poderia ser assim, bem parecido. Ao começo é igualzinho. A alienação, segundo Marx, é um processo em que criações sociais são vistas como se existissem por si sós, independente do fazer social. E é esse alinhamento da realidade que impede muitos brasileiros de agir concretamente para modificar um Estado responsável por manter desigualdades sociais. Gostou? Quer mais um? Então, dá uma olhada nesse, ó. Alienação, começo igualzinho, tá? Alienação, segundo Marx, é um processo de criações sociais independente de fazer social. É igual, tá? E é esse desconhecimento da realidade que impede muitos brasileiros de ver o consumismo como uma estratégia que prejudica não só o indivíduo, o qual, para consumir, submete-se a jornadas de trabalho exaustivas, como para o meio ambiente, do qual são extraídos os recursos para a produção crescente de mercadorias. E aí, gostou? Mas diz aí o que achou, tá? A sua opinião faz toda a diferença pra gente saber quais caminhos a gente deve seguir. E se ficou aqui até o final, por favor, tô pedindo, por favor, dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, enfim, ajuda a gente, tá? Como eu tenho dito, sem a participação de vocês, é impossível continuar com esse trabalho aqui, tá bom? Então conto com a sua ajuda. Um grande abraço e até a semana que vem.